Ora lá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast de Passe e Desmarcação. Podcast vamos falar aqui da atualidade do futebol internacional. Convosco está Simão Rochinol, eu mesmo, e temos também aqui o grande Camilo Gontachi, que sempre aqui presente, aqui fazer-me companhia a falar de futebol. Olá Camilo, como é que estás? Olá Simão, tudo bem? Muito obrigado mais uma vez pelo teu convite. Sempre um prazer falar do Mundial e hoje vai ser um episódio muito especial porque falámos um bocadinho do passado, que é o Messi e Ronaldo, e do futuro, que é o Mbappé. Por isso, especial que ninguém pode perder. Então podemos começar logo. O tema, como o Camilo falou e bem, é o Mundial. Nós não conseguimos largar o Mundial. Esta é a altura só de falar de Mundial. E vamos começar já pelo primeiro grupo. Nós ficámos ali a meio da segunda jornada no último episódio. Hoje vamos concluir, porque à data que estamos a gravar, quarta-feira de manhã, dia 24 de junho, vai-se iniciar a terceira e última jornada da fase de grupos desta autêntica maratona que tem sido o Mundial. Começando sem mais demoras pelo grupo E, tivemos a vitória da Alemanha sobre a Costa do Marfim e o empate entre Curaçao e Equador. Começando pelo jogo entre a turma germânica e a equipa africana, destacar aqui a boa performance da Costa do Marfim, mais uma vez, como não poderia deixar de ser, com Ian Diomande em evidência. Tenho a dizer que foi provavelmente dos jogos em que o Kimmich teve mais dificuldades naquela posição de lateral direito. Pode ser um problema que a Alemanha terá de apanhar muitos jogadores com este tipo de qualidade e de velocidade que o Diomande é capaz de impor no jogo. O gol da Costa do Marfim, para quem viu, também, mais uma vez, depende do Diomande, isto é, pega na bola a partir da esquerda, cria desequilíbrios a partir desse corredor e aparece alguém para finalizar depois no corredor central. Costa do Marfim dificultou em muito a vida à Alemanha, que teve uma primeira parte difícil para encontrar os caminhos da baliza Costa Marfinense. Depois, na segunda parte, Nagelsmann trouxe algumas alterações e a equipa melhorou. Destacar aqui a entrada do Denis Undav, marca o golo já perto do final do jogo. E pela negativa, falar também aqui do Leroy Sané. Falámos aqui no primeiro jogo em que ele tinha passado um bocado ao lado da partida. Nagelsmann manteve a confiança no atual jogador do Galatasaray, mas ainda assim voltou a ficar aquém das expectativas. Mencionar pela parte positiva, em contrário, Nemeca, que não pensava que fosse titular, mas está a fazer um Mundial muito acima das minhas expectativas, com passos de ruptura, com qualidade de aparecer para finalizar, assistir os companheiros. Tem sido um Mundial bastante forte do médio de Dortmund. Lamentar a lesão do Schlotterbeck, vai ficar de fora até ao final do Mundial e não poderá ser mais opção para Julian Nagelsmann. Outro jogador que também me está a surpreender, que eu não conhecia tão bem, que é o Brown, a partir do corredor esquerdo. Lateral muito diferente daquilo que o Kimmich faz. Isto é, o Kimmich é um jogador mais de construção, que ajuda mais na parte inicial da construção. O Brown é um jogador mais de corredor, o que também permite libertar o Wirtz para zonas interiores, onde também rende mais o médio ofensivo do Liverpool. Do lado, ou por falar no outro jogo, em Curaçao frente ao Equador, uma partida se calhar um bocado aquém do conjunto sul-americano. O Curaçao aguentou-se bastante bem, saca aqui um ponto, se calhar muito mais do que aquilo que a equipa dedica a Advocaat esperava a entrada deste Mundial. E ficamos aqui com as contas um bocadinho abertas para a última jornada, porque a Alemanha está apurada, em primeiro lugar. A Costa do Marfim diria que será segunda. E vamos ver se o Equador consegue vencer ou não a Alemanha para entrar na discussão, talvez, dos 8 melhores terceiros e garantir a partir daí a passagem à próxima fase da prova. Camilo, o que é que tens a dizer deste grupo E e contas finais? Muito brevemente, Simão, concordo com a tua análise do jogo da Alemanha. Foi um bom jogo, bem conseguido, boa entrada de Denis Undav, que Nagelsmann foi perguntado depois do jogo se a função do Undav pode mudar para a próxima partida. Nagelsmann disse provavelmente não, porque isto está a funcionar bem. Ou seja, o Undav a entrar na segunda parte deu certo mais uma vez no caso da Alemanha. Por isso, espera-se que a Alemanha jogue com Havertz outra vez no próximo jogo como ponta de lança e Denis Undav é este futebolista que consegue mudar o jogo
e como neste caso marcou 2 golos super importantes, é um goleador e eu, na minha opinião, se eu for selecionador, optava por um DAF sempre, porque teve uma grande época no Stuttgart, mais uma vez, e acho que merece ainda mais minutos, mas também concordo com a opinião, com a visão do Nagelsmann, se isto está a funcionar bem e se a Alemanha não conseguir marcar com a Havertz, entra este futebolista fresco, com boa energia, com grande definição que tem um DAF, mesmo quer de cabeça, quer de pé direito, e consegue mudar o rumo do jogo. Queria aqui elogiar também bons jogos dos africanos em geral, neste caso a Costa do Marfim, que combateu até o final, fez um grande jogo, por exemplo, Franck Kessié, Sangaré, bastante bem, um jogo de Diomandé também, isso já não nos surpreende, que é uma referência na equipa do Costa do Marfim, e temos aqui muitos futebolistas interessantes, por isso eu fico preocupado com a lesão do Schlotterbeck, porque considero um central muito, muito bom, muito completo, e agora vamos ver quem vai ser o outro central, com Jonathan Tah, se pode ser Valdemar Antão, do Dortmund também, ou Rüdiger. Eu acho pessoalmente que vai ser Rüdiger, mas Nagelsmann ainda não confirmou isso, e vamos ver, porque a Alemanha tem também Malik Thiaw, que é um grande futebolista. E foi o jogo da Alemanha, concluindo, acho que uma vitória merecida, mas também grande mérito por parte da equipa africana. Desculpa sem interromper. Como a Alemanha está apurada já, e no primeiro lugar não vejo Nagelsmann a dar a oportunidade a jogadores menos utilizados, como falaste aí do Anton, do próprio Voltemade, que não tem sido opção. Não vês aqui hipótese de alguns jogadores entrarem na equipa, até para descansar os titulares? E, na minha opinião, acho que David Raum pode entrar, o lateral esquerdo do Leipzig, apesar de bastante bons jogos de Daniel Brown. Raum também costuma ser uma peça importante na Nagelsmann. E quem mais? Voltemade, acho que é um tema, porque um futebolista que gosta muito que o Nagelsmann gosta muito do estilo dele. E meio campo acho que não vai tocar, nem esta dupla dos meios, Mecha, Pavlovic, funcionam muito bem, são muito completos, e na minha opinião isso aqui o Nagelsmann não vai mexer. Questão do Leroy Sané, boa pergunta, porque mais um jogo que ele desiludiu muito, tem boa relação um com o outro, acho que só o único argumento é isso que defende os dois, porque Leroy Sané é muito criticado nas redes sociais pelos adeptos e pelos jornalistas alemães também, que se percebe porque foi pior no campo, mais uma vez. Por isso, eu vejo aqui uma oportunidade para outro futebolista no último jogo. Por exemplo, Leveling da Stuttgart, que teve boa época também, um futebolista que encontra-se muito bem neste corredor direito. O Amiri também é uma boa opção, o Bayer também. E aqui o Nagelsmann pode mexer um bocadinho. E a questão de um DAF, acho que também vai ficar no banco. Se mais mudanças, eu acho que não, porque temos aqui uma estrutura da equipa bastante bem organizada, as funções dos futebolistas ficam claros, 3, máximo 4 mudanças, acho que sim. Mas sobretudo na posição do Sané, e acho que David Raum também pode entrar no último jogo. Eu acho que seria muito justo para Oliver Baumann jogar, porque fez toda a eliminatória, e antes do Mundial foi substituído pelo Neuer, por isso eu espero que tenha minutos, porque merece. Isso eu vejo como muito provável. Algumas alterações, não digo tudo, não digo trocar todo o 11, mas diria que metade do 11 é capaz de ser trocado, até para pensar na próxima fase, e tendo em conta este curto espaço entre jogos. Se calhar é importante essa gestão por parte do Nagelsmann e qualquer treinador na prova. Em relação ao Curaçao e Equador? Muita desilusão do Equador. Eu esperava muito mais desta equipa, que tem problemas em frente, tem problemas no ataque. Na minha opinião, Ener Valencia, não é mesmo Ener Valencia aqui no Mundial do Brasil 2018, que ele marcava imensos golos. 14, tens razão. Obrigado por estar atento. Ener Valencia, que naquele Mundial conseguiu fazer uma transferência, ou seja, conseguiu promover-se à Premier League para o Everton através deste bom Mundial. E aqui neste Mundial, a equipa do Sebastián Becasec
não consegue marcar golos, tem dificuldades em aproveitar estas situações. É na própria Valência, Gonçalo Plata, tem imensas dificuldades. Atrás, eu diria que funciona tudo muito bem, com Pancho, Hincapié, os centrais fantásticos, que os dois disputaram a Liga dos Campeões, Galindez, que é argentino, mas nacionalizado equatoriano, também fez grandes jogos, mas não vejo grandes opções em frente, por isso eu esperava muito mais do Equador. Acho que não percebo bem porque Candy Paes, que pertence ao Chelsea neste momento, emprestado pelo River Plate, nem sequer entrou no banco, nem nos 2 jogos. Na minha opinião, um dos futebolistas mais talentosos da América do Sul, nem sequer tem minutos. Não percebo bem a ideia do treinador, mas aqui esta questão não depende de nós. Coração, grande respeito, mais uma vez, grande jogo, um ponto muito importante, grande jogo do Elorum, ex-guarda-redes do PSV e Ajax, fez mais uma vez uma boa exibição, e acho que é o ponto que vale muito para a equipa de Coração e a equipa do Dick Advocat. Pode ter boas memórias deste jogo, fez uma boa impressão, na minha opinião, e defensivamente correu tudo bastante bem. E é tudo neste grupo. Acho que podemos seguir para o próximo. Perdão. Uma vitória dos Países Baixos frente à Suécia por 5-1 e o Japão a vencer por 4-1 a Tunísia. Camilo, tu vês de começar, o que é que tens a dizer aqui sobre o grupo F? Começando com o jogo claro do Japão, que venceu por 4-0 a Tunísia, sem grande mudança na equipa da Tunísia, apesar da mudança de treinador. Hervé Renard não consegue fazer milagres. Também, se alguém esperava isso, vamos ser sinceros, em tão pouco espaço de tempo, sem conhecer os futebolistas, é difícil mudar aqui grande coisa. Muito elogio por parte da equipa japonesa, com o Eda, grande avançado, melhor marcador da Liga Holandesa. Naquele jogo marcou 2 golos também, e sobretudo, mais uma vez, a equipa japonesa muito bem organizada, meio campo muito bem organizado, funciona muito bem. Os dois, Tanaka e Sano, funcionam, percebem-se muito bem, complementam-se um ao outro. Nakamura, mais uma vez, um jogo muito completo. Kamada, Ito. Não consigo encontrar aqui um ponto mais fraco da equipa japonesa. Gosto muito desta equipa. Muito bem organizado nos contra-ataques. Guarda-redes também bastante seguro. É uma equipa que, mais uma vez, os japoneses mostram a força do coletivo. Na altura, lembro-me do Japão, como Keisuke Honda, Shinji Kagawa. Aqui não temos figuras tão marcantes. Temos futebolistas mais ou menos do mesmo nível. Mas em um nível muito equilibrado. E se vemos isso, temos futebolistas da Premier League, Liga Francesa e a Liga Alemã. E podemos dizer que está a funcionar muito bem. Sem dúvida, ajuda também a questão de os dois centrais, Itakura e Tomiyasu, jogaram, porque já acabou a época, na mesma equipa no Ajax, por isso percebem-se perfeitamente bem, e isso também facilita a boa comunicação dentro do campo. E, falando aqui dos Países Baixos de Suécia, vitória bastante clara da equipa holandesa. Brian Brobbey fez um grande jogo, por isso nós estamos a falar antes do podcast, no off, que Koeman conseguiu ouvir o nosso podcast, porque meteu o Brobbey desde o início, e resultou com 2 golos do Brobbey e também do Gakpo. Na minha opinião, foi um grande jogo também do Dumfries, com um lateral com muitas qualidades ofensivas também, boa definição e grande cruzamento. Fez um grande jogo. A equipa da Suécia, o único ponto positivo que eu podia aqui destacar seria Isaac, que criou algum tipo de perigo. Gyökeres também não tinha muito espaço, por isso o resultado bastante claro por parte da equipa do Koeman. Vitória que convence, e acho que a Holanda já fica mais confortável antes da última jornada do Mundial. Não sei se tu concordas, Simão, com esta visão, que a Holanda já está qualificada? Sim, diria que os Países Baixos estão basicamente qualificados. Um jogo em que tudo correu bem aos Países Baixos, sobretudo aquele início de jogo, ganhar por 2-0, creio que já ali ao quarto de hora da partida. A entrada do Brobbey, eu falei aqui disso, o que é que Koeman queria do ataque neerlandês? Era um ataque móvel e pouco efetivo, ou um ataque com uma referência
em que a equipa pudesse trabalhar à volta. E diria que aquele trio de apoio de Gakpo, Camilo, ajuda-me quem estava no ataque neerlandês. Tinha Malen, Gakpo, Gakpo, Malen e também não entrou o estou- Somerville, o que marcou. Somerville, o Reinders, toda essa malta, vamos dizer assim, ganha com a presença do Brobbey, porque é um jogador que é capaz de fixar os centrais, arrastar quando necessário, trabalhar bem de costas para a baliza, não ataca ao espaço, pois fisicamente é um armário, vamos dizer assim, marca aqueles 2 gols ali. Não me recordo se foi o primeiro, se foi o segundo gol, em que ele recebe de costas perante o central que estava a marcar e consegue colocar para o lado para o colega de equipa que consegue explorar o espaço e depois vai o Brobbey finalizar. Depois recebe a bola para finalizar para num centro. Muito bem a entrada do Brobbey, dar aqui parabéns ao Koeman por esta alteração. Destacar também o Dumfries, gostei também do que vi, concordo contigo em relação ao lateral direito do Inter de Milão. Depois a entrada do Somerville tem sido um extremo em destaque nos Países Baixos. Já fez um bom primeiro jogo enquanto titular. Este, enquanto suplente, entrar no jogo também entrou muito bem. Está a ser uma boa peça para Koeman. O Malen, vindo para o corredor, acho que dá melhores coisas do que como referência ofensiva. E vejo aqui uns Países Baixos muito fortes do ponto de vista ofensivo. É certo que a Suécia também apresentou algumas fragilidades, sobretudo na transição defensiva, e acho que os Países Baixos nisso estiveram impecáveis a explorar essa lacuna da equipa treinada por Graham Potter, que teve apenas no ataque as suas principais armas. Ayari mais desaparecido, Gyökeres também, Isaac foi remando um pouco contra a maré, mas é um resultado que se ajusta perfeitamente para o que se viu em campo. Na outra partida, o Japão frente à Tunísia, eu vou muito em contra daquilo que tu falaste. É uma equipa muito homogénea, uma equipa que se entende muito bem, tem uma linguagem futebolística, digamos assim, muito idêntica entre todos os intervenientes da equipa. O Eda faz um jogo fantástico. E para quem não conhecia, eu confesso que de nome conheço muito, não sigo tanto o campeonato neerlandês, identifico ali talento para algo mais. O Yuni Aito, no ataque, também fez um bom jogo. O Daichi Kamada, depois na defesa, o Ito, que é um central que no Bayern mostra qualidade, é apenas uma peça de rotação. Daqui no Japão faz toda a diferença naquele trio de centrais que o Moriyasu estrutura para a equipa, uma vitória justíssima do Japão. A Tunísia acho que não apresentou grandes melhorias com o Hervé Renard, mas como dizias, bem, é difícil numa fase de campeonato do mundo, com uma lista que não é tua, com princípios de jogo que não eram os teus, incutires algo muito diferente. Não há aqui grande espaço para isso. A Tunísia vai para casa e justamente. Desconfio que a próxima jornada leva uma goleada também, desta vez dos Países Baixos. Agora, em termos de contas, os Países Baixos e o Japão estão com 4 pontos, a Suécia está com 3. Eu diria que o mais provável, acho que é os 3 passarem. Vamos ver depois as posições. Eu diria que os Países Baixos em primeiro, o Japão em segundo e a Suécia em terceiro seria a minha escolha neste momento. Também depende do que vai acontecer nos grupos em relação ao terceiro lugar, mas são outras questões que estaremos aqui para discutir no próximo episódio, quando as contas estiverem fechadas. Passando ao grupo Q, um grupo que não há muita coisa a dizer, isto é, o Irão continua com as questões que já falámos, e novamente, volto aqui a dizer, estamos num podcast de futebol, não de política, portanto, esses temas não vão ser discutidos aqui. A Bélgica já tinha feito um jogo fraquinho frente ao Egito, sem Doku, que é o principal agitador da equipa, pior ainda. É uma Bélgica sem grande rumo, aquela que estamos a ver neste Mundial. Entrou Lukaku em relação ao último jogo, acho que a equipa melhorou ali desse ponto de vista, com uma referência ofensiva mais clara em relação ao que havia, neste caso o de Kettler. Agora, em termos de qualidade de jogo, a equipa não melhorou propriamente. E tem 2 pontos somados.
Vai jogar agora frente à Nova Zelândia, que é o adversário mais fraco do grupo. Ainda assim, acredito que poderão passar à próxima fase, mas é uma Bélgica do pouquinho, vamos dizer assim. O Irão vai fazendo pela vida, ainda assim, com todas as dificuldades que tem, já soma 2 pontos. Vai jogar frente ao Egito e pode haver aqui uma possibilidade, ainda que remota, de estar na próxima fase do Mundial, o que seria um grande feito para o conjunto persa. Na outra partida do grupo, a Nova Zelândia e o Egito venceu por 3-1, num jogo ofensivamente bom da equipa africana. Destacar o Salah, o Ashur, o que é Ashur, o nome do extremo egípcio? Marmoush não marcou, mas ainda assim uma boa exibição, suficiente para somar a primeira vitória. Aliás, a única equipa que venceu neste grupo até agora. Tem 4 pontos. Eu diria que o apuramento está basicamente garantido, independentemente aqui de ficar em primeiro ou terceiro. Acho que dificilmente não ficará qualificado. Agora, na última jornada, vai ter uma partida frente ao Irão, em que poderá consumar o apuramento. Camilo, neste grupo G está difícil de vitórias e reina o empate. O que é que te apraz dizer sobre isto? Então, concordo com esta visão, que não é o grupo mais apaixonante de todos do Mundial. Não vejo aqui grandes jogos, sinceramente, sobretudo a equipa da Bélgica. Esperasse muito mais, com os futebolistas tão criativos que tem. A equipa do Egito, uma surpresa bastante positiva, com Salah como uma ponta de referência nesta equipa, e Marmoush, os dois, acho que futebolistas mais conhecidos desta equipa do Egito. Mas uma vez continua a ser, na minha opinião, um ponto forte da equipa do Egito, coletivo. Ou seja, aqui atrás temos vários futebolistas do mesmo clube, Al Ahly, que é o grande clube do Egito. Guarda-redes, Chouabir, centrais, Jani, Ibrahim, temos extremo Ashur, que já tinhas mencionado, todos jogam na mesma equipa. E nota-se que eles percebem-se muito bem. Isso ajuda ao coletivo também, porque temos aqui uma boa estrutura. Por exemplo, eu diria que uma equipa muito bem construída. Temos 2 estrelas. Salah, estrela aqui mundial neste momento, e Marmoush, que não é titular indiscutível no City, mas cresce cada ano e acho que algum dia vai ser. E temos futebolistas menos conhecidos, mas da Liga Egípcia, que uma referência do futebol árabe, do futebol africano, e estes futebolistas do Al Ahly, do Pyramids, criam um grande coletivo, percebem-se muito bem. E atrás nota-se que a equipa não tem grandes dificuldades, simplesmente esta máquina funciona muito bem. Por isso, muito mérito por parte do treinador também, Hassan, que no banco também tem opções bastante interessantes, como o Trezeguet, que jogou na Premier League, no Aston Villa, ou Abdelkarim, que já tinha mencionado sempre, quando estamos aqui, que é um futebolista com muito talento e joga no Barcelona, B neste momento, mas uma referência de grande talento do futebol egípcio. Por parte da Bélgica, não vejo aqui nenhuma figura, digamos, marcante nesta equipa. Gosto muito de De Bruyne, mas falta mais. De Bruyne e quem mais? De Bruyne, Courtois, Lukaku teve uma época muito complicada e não é mesmo o Lukaku. Trossard, acho que é um futebolista bastante interessante, com uma boa época no Arsenal, mas não é ninguém que se pode comparar com o Hazard, por exemplo, que Hazard tinha a bola e podia resolver o jogo sozinho. Trossard não tem esta capacidade. Saelemaekers é um bom futebolista também, mas não traz nada extra, nada especial. E aqui não vejo mais opções. Do banco, simplesmente não vi nenhum impacto por parte da equipa do Rudi Garcia. Muito fala-se, na Bélgica é muito criticado também, porque não joga mais Matias Fernandes Pardo, nacionalizado, futebolista do Lille, que também tem passaporte espanhol, porque ele é este tipo de futebolista que pode mudar o rumo do jogo, que tem boa definição, bom remate, merece mais minutos, mas na seleção da Rudi Garcia isso não acontece. Por isso, na minha opinião, é uma equipa que desilude bastante, porque pelos nomes que tem, merece mais. Por parte da equipa iraniana, mais uma vez, não é podcast político, não vamos falar disso, só queria mencionar que temos aqui Beiravand, grande guarda-redes, que aparece nos mundiais, passou pelo Boa Vista também,
e tem o recorde Guinness por bater a bola com mais força, com mais metros, que conseguiu quase 70 metros bater a bola com a mão, ou seja, quase ultrapassou a segunda metade do campo. É o único que posso aqui destacar na equipa do Irão. Ou seja, Camilo, desculpa, temos o Ederson que bate bolas longas com os pés e temos o Beiram Vando que bate com as mãos. Com as mãos, isso, exatamente. É o Mundial dos Guinness também, do recorde Guinness. Então, concluindo, sem grande jogo não foi o encontro entre a Bélgica e o Irão. Por isso, vamos esperar quem vai ser segundo neste grupo. Na minha opinião, vai ser a Bélgica, mas com bastantes dificuldades. Passando-nos agora ao grupo H, uma vitória tranquila da Espanha sobre a Arábia Saudita por 4-0. Para quem viu o jogo, acho que bastava ter visto só a primeira parte, mas já lá vamos falar sobre isso. E um empate do Uruguai com o Cabo Verde a 2 bolas. Camilo, desta vez começas tu novamente. Como é que viste este grupo H? Espanha basicamente qualificada. E o que é que pode valer Cabo Verde? Pronto, e acho que aqui queria começar aqui pelas mudanças que fez Luís de la Fuente, sobretudo meter o Lamine Yamal, que já estava pronto para jogar desde o início, e Pedro Porro, que fez um grande jogo também, e o lateral do Tottenham criou bastantes dificuldades à equipa saudita, e homem do jogo, sobretudo o Mikel Oyarzabal, que merece aqui muito destaque, marcou 2 golos, e neste sistema de Espanha, sem 9 típico, sem ponta de lança referencial, que na altura era Fernando Torres, David Villa, Morata, joga com o Oyarzabal, que não é um nome tão famoso, não é um nome tão mediático, mas funciona muito bem, encaixa muito bem no sistema de jogo de Luís de la Fuente, que mais uma vez mostrou aqui, apesar de pequenos problemas na primeira jornada com o Cabo Verde, já esta máquina começou a rolar, a funcionar bem na segunda jornada do Mundial. Gosto imenso do par dos centrais, com o Barci e Laporte, experiência com talento, diria eu, o Barcelona e Atlético Bilbao. Na minha opinião, são os 2 centrais, dos melhores do Mundial neste momento. Quem mais? Por parte da Espanha, diria que o Luís de la Fuente tem este conforto, que tem tantas opções no banco que nem sabe quem pode escolher aqui, porque temos Gavi, El Copino, Ferran Torres, Nico Williams, Zubimendi e tal mais. Por isso, acho que é uma equipa que funciona muito bem como coletivo. Gosto também bastante do Cucurella e Pedri, Rodri, Olmo, meio campo quase completo. Não se pode exigir mais. Cabo Verde e Uruguai, mais uma vez, queria aqui fazer um bocadinho crítica ao Marcelo Bielsa, que eu considero um grande treinador, um pensador também, filósofo pelas conferências de imprensa, criticar os Estados Unidos, de política, entra muito em questões fora do campo, mas na minha opinião o que interessa é o rendimento desportivo. E aqui o Uruguai está a falhar muito, porque com muitos futebolistas de grande nível, fora do ponta de lança, que aqui o Uruguai tem bastantes dificuldades, na minha opinião, espera-se muito mais desta equipa de Bielsa, que não se consegue, na minha opinião, adaptar ao futebol moderno um bocadinho. Ela ainda vive na época passada, quando o Uruguai jogava com Forlán, Luís Soares. Hoje o futebol é mais dinâmico, hoje o futebol precisa de ideias novas, precisa de ser mais dinâmico, tentar jogar com mais transições, procurar outras alternativas. Marcelo Bielsa acho que não se consegue adaptar bem a isto e fala muito coisas de fora de futebol, em vez de focar-se no que acontece no campo. Taticamente é uma equipa bastante bem organizada, mas faltam ideias ofensivas. Isso notou-se no último jogo contra o Cabo Verde. Por exemplo, o primeiro golo, para mim, não tem direito, não pode entrar. O remate está tão longe. Fernando Muslera adormeceu um bocadinho. A barreira também não apareceu praticamente. A bola passa de alguma forma inexplicável como é que este golo surge no Campeonato do Mundo. Só mostra um mau exemplo do Uruguai, uma má organização do Uruguai. E, por outro lado, um ponto positivo do Cabo Verde, que é uma equipa jogando futebol feliz, com muita energia, muita vontade,
Neste caso, o Vozinha não foi o homem do jogo, mas apareceram outros, e sobretudo para os adeptos de futebol português mais modesto, não quero dizer aqui fora do top 3, fora da primeira meia tabela, porque são futebolistas do Chaves, que passaram pelo Chaves, Peirense, equipas mais modestas da Liga de Portugal, aparecem aqui no Mundial com grande rendimento. Ou, por exemplo, o Lanini, que marcou este grande gol, grande remate de 30, 40 metros. Jogou no Chaves, por exemplo, no Oliveirense. Neste momento joga na Rússia, mas tem o passado pelo futebol português. E mais, uma história que me marca mais é sempre do central Roberto Lopes, que foi convocado para a seleção da Cabo Verde através do LinkedIn. Que recebeu uma mensagem em inglês e ele próprio disse, pensei que era um spam, mas depois o selecionador na altura do Cabo Verde mandou mais uma mensagem e disse, olha, precisamos de ti, nossa seleção. Ele aceitou o convite e hoje é titular no Mundial, joga no Shamrock Rovers da Irlanda e, na minha opinião, um central muito completo, com muito bom jogo de cabeça também, que se percebe porque joga na Irlanda. E quem mais diria, toda a equipa joga muito bem, da equipa do Cabo Verde, e merece este resultado porque é um futebol que se pode ver. E o que eu gosto também, só para concluir aqui rapidamente, que Cabo Verde tem muita diversidade, ou seja, os futebolistas que entram no campo têm perfis diferentes. Hélio Varela, que marcou o golo, avançado rápido, móvel, com boa definição e boa finalização também, remate, tem este remate que pode criar dificuldades à equipa adversária. Temos Yannick Semedo, que consegue agarrar a bola também, tranquilizar o jogo, digamos assim, que também joga no Farense. Muitas opções, e diria, já para concluir, bom resultado para o Cabo Verde, mau resultado para o Uruguai, porque quem tem pressão neste momento é o Uruguai, e quem pode surpreender é o Cabo Verde, porque Cabo Verde não tem pressão nenhuma, e na minha opinião, neste momento, é o candidato principal, junto à Espanha, obviamente, para se classificar para a próxima ronda. Isto até porque, começando aqui pelo jogo do Uruguai com Cabo Verde, não vou explanar muito, até porque concordo na generalidade com aquilo que falaste. Eu diria que neste caso a desilusão é mesmo o Uruguai, não é? Porque o Bielsa, como tu falaste bem, é um pensador, é alguém com reflexões muito interessantes sobre aquilo que é o futebol de hoje em dia, como é que devia ser, o que é que não devia acontecer, tudo isso. Mas futbolisticamente este Uruguai é muito pobre de assistir. É certo que já não há as referências de outros tempos, tudo certo, mas continua a haver muita qualidade. E nós basta ver, por exemplo, Federico Valverde, o De La Cruz mesmo do Flamengo, que é um jogador que também tem muita qualidade, entre outros jogadores na equipa. Agora, não justifica quer o empate com a Arábia Saudita, quer o empate com o Cabo Verde, que são seleções com todo o respeito inferiores. No entanto, Cabo Verde, uma equipa, como tu falaste bem, futebol feliz, uma equipa sem nada a perder, joga com esse fator também, que é surpresa, tudo o que vier é pode-nos. Se houvesse alguém que, frente à Espanha e frente ao Uruguai, antes do Mundial dissesse que Cabo Verde não ia perder nenhum desses jogos, nós íamos dizer que ele era maluco. A verdade é essa. É verdade. E está a acontecer. Cabo Verde tem 2 empates e vai já contra a equipa mais fraca do grupo, provavelmente, e com a possibilidade legítima de passar pelo menos em segundo lugar. É que não estamos a falar aqui de passar nos melhores terceiros, estamos aqui a falar de passar no segundo lugar. Portanto, uma coisa a ter aí muita atenção. Quanto ao jogo da Espanha com a Arábia Saudita, bastava ter visto só a primeira parte. A Espanha resolveu na primeira parte. Yamal, no ataque espanhol, muda completamente a música daquela orquestra. É o heavy metal dentro de uma equipa de jazz, vamos dizer assim. Daquela acalmia frente a Cabo Verde, Yamal entra e parte a louça toda. Passa aqui a expressão. Joga ali aqueles minutos, mas o suficiente para causar impacto. Depois também Arzabal melhorou claramente em relação ao último jogo, em que tinha passado completamente ao lado. As substituições também fizeram efeito. A entrada de Daniel também ajudou a melhorar a equipa, e na defesa o Pedro Porro, creio que é superior ao Marcos Llorente. E depois um jogo seguro,
onde a Arábia Saudita também não conseguiu ameaçar a baliza de Unai Simon. Grande vitória da Espanha. Tenho puramente, diria, garantido, ou praticamente garantido, vamos dizer assim, e acredito que parte como favorito frente ao Uruguai. E neste caso o Uruguai está mesmo numa posição muito, muito delicada para a última jornada da fase de grupos. Até mesmo a Arábia Saudita, se vencer e eventualmente Cabo Verde, poderá também apurar-se. Também há aqui este cenário. Mas, declaração de interesse, vamos torcer aqui por Cabo Verde, porque tem sido uma das surpresas do Mundial e que temos gostado aqui de assistir. A Sidney Cabral, Stopirá, o próprio Jovane. É uma equipa com muita Portugalidade, vamos dizer assim. Com isto, seguimos para o grupo E, um grupo que teve o primeiro jogo a ser interrompido devido a trovadas, o França-Iraque, que teve uma vitória da equipa gaulesa por 3-0, 2 golos de Mbappé, num jogo sem grande história, onde a França foi claramente superior. Alguns dos golos surgiram com erros na primeira fase de construção iraquiana, um deles bem aproveitado por Mbappé, que igualou Miroslav Klose e está a 2 golos de Messi. Já vamos falar de Messi mais à frente. Mais um ótimo jogo do avançado do Real Madrid, que tem uma cadência, ou melhor, tem um carinho especial pelo Mundial, porque cada vez que chega ao Mundial vemos a melhor versão de Mbappé, golos, capacidade de se envolver com a equipa. Já vemos um Mbappé mais ativo, sem bola, também é importante dizer isso. Realmente transfigura-se completamente este mega avançado de 27 anos, que no terceiro Mundial continua, vejamos bem, um título, uma final em que faz um hat-trick e já leva, creio que, 4 golos em 2 jogos nesta edição do Mundial. Portanto, Certo. Mbappé a ser a principal estrela francesa e a dar o salto quando a equipa mais precisa. Ainda assim, falar da qualidade absurda de outros jogadores. Do Olise volta a fazer mais um ótimo jogo. Tivemos Barcola em vez de Doué nesta partida e também uma boa exibição do exterior do PSG. A Dembélé sempre naquele papel ali de vagabundo, aparece na direita, aparece na esquerda, aparece em profundidade, a ligar. Um bom jogo. E vimos também Lucas Digne no lugar de Theo Hernandes, que melhorou um pouco ali o lado esquerdo. São duas opções bastante equivalentes, diria. No outro jogo, a Noruega e o Senegal, jogo entretido, vamos dizer assim. Mais uma bela partida de Haaland, mais 2 golos. O Haaland não precisa de muito para marcar, e nem foi um jogo propriamente fantástico da Noruega, até porque o Senegal começou a ter muita bola, a condicionar muito ali a saída da equipa europeia, mas quando tens Haaland, passas pouco ou faças muito, estás sempre mais próximo do gol. E foi isso que acabou por acontecer. Senegal com uma boa equipa. Em relação às contas do grupo, França e Noruega já estão apurados, vão discutir entre si quem será o primeiro e o segundo. Eu diria que o Senegal parte em clara vantagem sobre o Iraque para garantir o terceiro lugar. E é suficiente ou não para garantir uma eventual qualificação nos 8 melhores terceiros, é algo que vamos obter resposta no final da terceira jornada do Mundial. Camilo, sobre este grupo, França e Noruega claramente a cumprirem expectativas. Claro, não quero alargar muito porque temos ainda muitos temas para falar, mas bem rapidamente diria eu que o grande jogo da Noruega, sobretudo, do Haaland, muito mais do que a Noruega, porque Haaland marcou 2 golos, e o jogo entre Noruega e Senegal, eu diria que eu gostei mais do Senegal, por exemplo, Ismail Assar, que marcou 2 golos, e coletivamente fizeram uma boa partida, a equipa de Papetiou, que está cheia de equipas dos futebolistas, aliás, da Premier League, a Liga Francesa. A equipa da Noruega, quem queria destacar, obviamente, já tinha mencionado o Haaland, Odegaard, e, sinceramente, não vejo mais aqui bons futebolistas aqui que me chamaram a atenção. Gol do Pedersen também, que representa o Torino.
Mas além disso, foi um jogo com mais sorte um bocadinho por parte da Noruega do que da grande exibição por parte da equipa dos vikingos. E França, mais uma vez, uma vitória muito segura, muito tranquila, e a verdadeira trovada, quem provocou, acho que foi o Kylian Mbappé na segunda parte, com mais um golo e grandes ocasiões que ele criou, junto com o Dembélé. Este trio Olise, Mbappé, Dembélé, juro que não consigo ver nenhuma seleção com um trio mais forte do que esse. Tendo em conta que o Didier Deschamps tem ainda mais alternativas do banco, porque depende do estilo de jogo, das necessidades da equipa, pode meter também no lado esquerdo o Barcola, pode ser Doué, mas se precisar pode também optar pela opção mais ofensiva, que pode ser Thuram, pode ser também Zaïre ou Mateta, várias opções, na verdade, uma equipa muito boa. Ryan Cherki, que eu também espero ver desde o princípio no jogo contra a Noruega, para talvez poupar as maiores estrelas da França. Vamos ver. Haaland, depois do jogo, disse que para nós o jogo contra a França não tem grande importância, eles vão ganhar o Mundial e nós vamos ficar segundos. Acho que são palavras um bocadinho que não se pode tomar a sério, mas sem dúvida vai ser o grande jogo, e o duelo Mbappé-Haaland mostra que pode ser um jogo bastante engraçado para ver, também para o adepto. O futebol bastante direto, com grandes contra-ataques, muitas transições, e vamos ver, porque eu espero o grande jogo. Passamos agora para o grupo J, Camilo, que vais ser tu aqui começar a abordar. Vitória da Argentina sobre a Áustria por 2-0. Bis de Messi, mais uma vez, Messi a fazer diferença no conjunto de Scaloni. E a Argélia que venceu por 2-1 a Jordânia. Como começas agora tu aqui a falar sobre este grupo? Atenção, Scolari não serve. Neste caso, Exato. Certo. E, desculpa, Simão. Então, acho que a Argentina, sobretudo, falamos aqui do Messi, que mais um jogo decisivo do Messi, que ele consegue mesmo decidir o jogo como se tivesse lugar no passado. Lembro-me do Messi de Barcelona, obviamente, com a Argentina, isso não acontecia com tanta frequência, mas nos últimos anos mudou. Sobretudo, falando da Argentina, bom meio campo, McAllister e Enzo Fernandes fazem bom trabalho no meio campo, acho que são futebolistas que se entendem muito bem. Lisandro Martínez, gostei bastante do jogo dele, futebolista que ganhou muitos duelos contra Gregorich ou Zabitzer, e na minha opinião é fundamental, uma peça fundamental na equipa do Scaloni. Lisandro Martínez, outra vez, mais um jogo que não me convenceu, no jogo contra a Argélia, fez 55 minutos, joga contra a Áustria 65, mas, por exemplo, por acaso eu não vi nada aqui que me chamava a atenção por parte do avançado do Inter. Do banco entraram futebolistas interessantes, como Julián Álvarez, Nico Gonçalves, Otamendi também fico no banco também. Por isso, acho que a equipa da Argentina muito tranquilamente está a caminhar para ganhar este grupo, sem grande surpresa. Também o grupo não é muito exigente, vamos ser sinceros. Por parte da equipa austriaca, claro, tinha bastantes dificuldades contra a Argentina, que é uma equipa muito bem organizada. Queria aqui destacar o bom jogo do Zaiwald, meio defensivo do Leipzig, e Alaba, também, que na seleção costuma jogar quer como 6 ou como central. Neste caso jogou como defesa central, e nota-se também que a Áustria tem bastante qualidade, mas não se pode comparar com o top, com as equipas do top, equipas que lutam pelo ser campeão. Muito talento, mas também com certas limitações. E mais um jogo, Argélia-Jordânia. Era difícil não adormecer neste jogo às 3 da madrugada. Na quinta temos mais coisas engraçadas para fazer, mas temos de fazer esforço às vezes. Tentei, lutei comigo mesmo, mas só por ver os golos da Argélia acho que valeu a pena. Só por ver o Guiri, porque é um grande futebolista da Marselha que nem entrou, aliás será titular da equipa
da Argélia e marcou um grande golo. E a equipa da Argélia, de Petkovic, que na altura também era treinador da Suíça, mostra que esta equipa da Argélia não é uma equipa brilhante que domina os jogos. Não é. Não vamos mentir, não vamos esconder a realidade. Mas uma equipa com muito talento também. É uma equipa com nomes interessantes e já diria referências de futebol, que posso dizer mundial, porque a Ait Nouri joga no Manchester City. Não é sempre titular, mas há muitas seleções que nem sequer têm isso. O Ibrahim Maza joga no Leverkusen, mas fala-se que fica entre 20 futebolistas mais talentosos do mundo. Mostra grande potencial dele. E é titular nesta equipa da Algéria. Temos também futebolistas do nível sólido. Não são grandes estrelas, como Mandi do Lille, Ben Sebaini do Dortmund. Por isso, não podemos aqui falar de uma equipa muito, muito competitiva, com grandes nomes, mas não mesmo tens futebolistas como Mahrez, como Zerrouki também, Lucas Zidane, bom guarda-redes. Equipa, digamos assim, Raj Moussa, que também foi referenciado pelo Benfica, também na altura, jogando no Feyenoord. Podemos dizer uma equipa bastante bem organizada, diria eu, sem grandes estrelas, sem grandes fogos de artifício, digamos assim, mais sólida, mas que nos momentos decisivos consegue mudar o rumo do jogo. A Jordânia, muito rapidamente, jogam com vontade, com raiva, com talento, mas falta aqui a qualidade futebolística. E além do Tamari, que joga na Liga Francesa, não vejo aqui grandes referências nesta equipa da Jordânia. E para eles, o grande sucesso é só participar, mas fazer um jogo tão equilibrado contra a equipa teoricamente mais competitiva, como neste caso fora a Argélia, é um sucesso, já é um sucesso. Concluindo isso, acho que a Argentina, sem grandes dificuldades, está num bom caminho para vencer este grupo. E as outras equipas, vamos ver, na minha opinião vai ser a Áustria, mas esperamos pelo jogo decisivo entre a Argélia e a Áustria, quem vai ficar em segundo lugar. Simão, uma questão. Deixa-me só. Diz. Desculpa interromper, deixa-me só dizer que a Argentina já está com o primeiro lugar assegurado. Já não será alcançado. Já não será alcançado. Exatamente. Diz-me, Simão, aqui o que achas desta equipa da Argentina? Achas que a seleção Scaloni tem algumas fragilidades, alguns pontos mais fracos, comparando com outras seleções? Olha, eu acho que quando nós olhamos para a Argentina, para já, uma equipa com várias soluções, sobretudo do meio campo para a frente. Isto, se calhar, responde um bocadinho à tua pergunta. Acho que defensivamente, em alguns momentos, pode ter algumas dificuldades. Apesar de ser uma equipa que é taticamente bem organizada e que está claramente preparada para ter ali o Messi como fator diferenciador, como tem sido visto nestes dois jogos. Quer na vitória frente à Argélia, quer agora na vitória frente à Áustria. Acho que é uma exibição menos conseguida do ponto de vista coletivo, mas que lá está, quando tens Messi neste momento de forma, em que não tem depois também que cumprir uma posição tão rígida, também bem secundado por outros jogadores, o Enzo Fernandes, o Rodrigo da Polo, entre outros, o próprio Lautaro Martínez, que no ataque faz muito aquele trabalho sem a bola e que permite, lá está, o Messi ter essa liberdade para estar dentro do campo, fazer aquilo que ele sabe fazer melhor. É uma equipa sem dúvida candidata ao título, não é a minha favorita, vamos dizer assim, mas ainda assim, muita qualidade apresentada nestes dois jogos. Claramente o justo vencedor deste grupo, e vamos ver agora na terceira jornada com a Jordânia. Eu acredito que haja alguma rotação até para poupar alguns jogadores que têm sido mais utilizados, sobretudo Messi. Eu diria que Messi não vai jogar frente à Jordânia. Uma palavra também para o astro argentino, no sentido de ter batido o recorde de golos numa fase final de Mundial. Bateu o Miroslav Klose, tal como eu tinha dito há uns minutos atrás. Ontem conseguiu ser batido duas vezes, ou melhor, neste dia, anteontem, sim, conseguiu ser batido duas vezes o seu recorde. Primeiro pelo Messi, depois pelo Mbappé, que alcançou, mas notar que o Mbappé tem 16 golos em 16 jogos, se não me engano, que é uma coisa completamente inaudita em provas dos mundiais, tendo em conta que hoje em dia há muitos mais jogos que havia há alguns anos. É importante dizer isso.
Na Argélia com a Jordânia, não há muito a dizer, partilho, assim, em geral, da tua opinião. A Jordânia parece uma equipa muito, muito fraca para estar nesta prova. Vitória justa do conjunto magrebino. Depois teremos esse jogo decisivo entre a Áustria e a Argélia, que eu diria que um empate até poderá qualificar as duas equipas. Portanto, acho que não tem grande coisa a perder. Tem mais a perder do que a ganhar neste jogo, e a Argentina e a Jordânia vão cumprir calendário e Scaloni terá a oportunidade de fazer alguma gestão da equipa. Passando ao grupo K, e se calhar neste vamos ter mais coisas a dizer, o grupo de Portugal, que goleou o Uzbequistão por 5-0. Já a Colômbia venceu o Congo por 1-0. Falando rapidamente do Colômbia-Congo, para focar-me em Portugal, uma vitória justa do conjunto cafetero. Congo, mais uma vez, a fazer a vida negra aos adversários mais fortes do seu grupo. Tentou conquistar o ponto, não conseguiu. A Colômbia já diria que está apurada. Aliás, não diria, está mesmo apurada para a próxima fase. Vai discutir com Portugal o primeiro lugar do grupo, que será também importante para definir o lugar na bracket rumo à final do Mundial. Ficando apenas agora em Portugal, e eu tenho aqui que também nós criticámos muito Roberto Martínez e a equipa pela exibição desastrosa frente ao Congo. Hoje temos que elogiar o que foi feito frente ao Uzbequistão. Tudo bem que é um adversário mais fraco, que está a fazer o primeiro Mundial, que jogou numa forma mais atrevida até do que seria esperado, mas se é para criticar, também temos que estar. Se é para criticar quando é para criticar, também temos que dar mérito quando o mérito tem que ser dado, e é isto que eu vou tentar aqui fazer. Começando pelas alterações, aliás, Portugal, como eu já disse, goleou por 5-0. Começando aqui por falar nas alterações feitas na equipa. Manteve a defesa tirando Tomás Araújo e colocando Ruben Dias, e logo aí vimos uma melhoria da equipa em termos de liderança, o mando da linha defensiva, alguém que é capaz de liderar dentro do campo, e o Ruben Dias mostrou isso na conferência de imprensa que teve há uns dias, e mostrou também dentro do campo que é um líder dentro deste grupo. Depois, a saída de Bernardo para a entrada de João Félix. É certo que isto depois levou o Pedro Neto a jogar pelo corredor direito e o jogador do Al Nassr a partir do corredor esquerdo, mas isto era algo que não era propriamente replicado no campo. Isto é, o Pedro Neto associava-se com o Cancelo, porque o Cancelo mais para dentro, Pedro Neto mais por fora, e no corredor oposto tínhamos Nuno Mendes, que tinha mais liberdade para explorar o corredor esquerdo, não tanto ficar mais recuado, e João Félix aproximava-se mais de Cristiano Ronaldo. Ou seja, tínhamos ali alguém que servia para baralhar muitas contas na forma de defender do conjunto uzbeco orientado por Fábio Cannavaro. E depois tivemos aqui uma coisa que não aconteceu frente ao Congo, foi a circulação de bola mais rápida, equipa com mais agressividade, mais rematadora, criaram mais chances, e depois os golos surgiram naturalmente. Aquele gol inicial de Cristiano Ronaldo, logo aí serviu para tirar pressão da equipa e do próprio jogador, que notava-se que estava muito carregado na ideia de tenho que fazer o golo, preciso de marcar, preciso de fazer a diferença, e fez 2 gols, e foi a melhor coisa que poderia ter acontecido ao grande craque português, foi estes 2 golos, que lhe dão uma confiança enorme para o resto do torneio. Depois destacar outras exibições, mais uma vez João Neves, muito importante no ritmo da equipa, Vitinha, o habitual relógio suíço, isto é, sempre a ditar o ritmo do jogo, desta vez mais rápido na forma da equipa construir e de ligar o jogo. Tem muito também da exibição do Bruno Fernandes, aquele passo para Cristiano Ronaldo no segundo gol do camisola 7 também foi muito bem executado. É certo que explorar ali o espaço deixado pela defesa uzbeca, mas é um ótimo pormenor do craque do Manchester United. Quanto às substituições, mais uma vez, não compreendo como é que Nelson Semedo está à frente de Diogo Dalot e sobretudo de Mateus Nunes.
A entrada de Rafael Leão foi positiva, até melhor do que eu pensava, serviu aqui também para dar um maior boost de confiança ao extremo do Milan, que estava a ter uma fase negativa, aquela expulsão frente ao Chile também não ajudou, o jogo com o Congo menos ainda, e este golo acende ali uma chama no avançado de 26 anos. Por fim, também dar aqui uma nota negativa a Roberto Martínez na forma como geriu alguns ativos. Acho que o Ronaldo poderia ter descansado um pouco mais, aproveitar Gonçalo Ramos, e isso não aconteceu. Contudo, vitória justíssima de Portugal. Veremos o que é que nos dará a Colômbia, também um teste mais exigente do que os últimos dois. Agora, estamos mais próximos daquilo que deve ser a nossa seleção do que aquilo que se viu frente ao Congo, mas veremos o que é que teremos daqui para a frente. Camila, em relação a Portugal, o que é que tens a dizer sobre esta partida? Acho que foi um jogo bem conseguido por parte da equipa portuguesa. Acho que na seleção do Uzbequistão dava mais jeito meter o Fábio Cannavaro também, o meio central com Kuzanov, como aqui analisando o nível defensivo por parte da equipa uzbeca. Grande aviso também, porque o Uzbequistão conseguiu criar alguma dificuldade, mesmo marcando um golo. Claro que não foi validado por causa do fora de jogo, mas mostra que mesmo a equipa com nível tão baixo consegue criar algum tipo de perigo à seleção portuguesa, que óbvio não tinha grandes consequências, porque o jogo foi bem dominado, 5 golos marcados, controle total, diria quase desde o início, mas com as seleções, digamos, mais fortes, como pode ser Colômbia, isso pode ser um problema, diria eu. Gostei muito da exibição do Ruben Dias e Renato Veiga, os dois centrais que fizeram um bom trabalho, perceberam muito bem a ideia do jogo da equipa do Uzbequistão, desculpa. E Nuno Mendes mostrou mais uma vez porque é considerado o melhor lateral esquerdo do mundo. Vitinha, que é o cérebro desta seleção, um jogador totalmente fundamental. E queria também aqui destacar o Bernardo Silva, que ficou no banco, foi substituído por Pedro Neto. Também João Félix jogou esta vez desde o início e mostra também umas ideias diferentes de Roberto Martínez, que neste caso funcionaram muito bem, mas que também temos de levar em consideração que o Uzbequistão é uma equipa com os futebolistas de um nível muito, muito baixo e não se pode, se o Portugal não ganhar contra o Uzbequistão, seria um sinal muito, muito negativo por parte da seleção de Roberto Martínez. Não percebo bem porque Diogo Dalot não recebe minutos. Claro, não vejo grande impacto a entrada do Nelson Semedo, mas acho que temos 26 futebolistas para utilizar. Eu acho estranho, Camilo, desculpa interromper-te, eu acho estranho como é que andou a questionar aqui a condição física de Nuno Mendes durante a semana e depois quem acaba a ser gerido é o João Cancelo. Certo. Não percebo bem a ideia também, porque Mateus Nunes também, por exemplo, não recebe minutos neste tipo de jogos, porque o Roberto Martins não quer dar algum tipo de descanso quando o jogo já ficou resolvido praticamente por 3-0. Porquê? Trincão entrou, claro, acho que não criou grande perigo, mas teve minutos. Mas temos mais soluções e, na minha opinião, o jogo contra a Colômbia vai ser totalmente diferente. Talvez o Portugal tenha mais situações do golo, porque o Colômbia pratica futebol também mais ofensivo, não se fecha tanto atrás como o Uzbequistão, ou também a República Democrática do Congo. Mas eu continuo a dizer isso. Não estou convencido da seleção do Roberto Martínez. Vitória justa, bom planeamento do jogo, claro, aqui não se pode discutir, mas com rivais muito, muito inferiores. Vamos ver se Portugal consegue manter o mesmo nível contra a Colômbia, ou, quem sabe, na próxima ronda, com outro adversário, porque, na minha opinião, há tantos nomes, tantas soluções que esta seleção de Roberto Martínez deve também sempre estar preparada para qualquer tipo de dificuldades durante o jogo, porque com tantas opções que tem, quer Rafa Leão, quer Chico Conceição, são os nomes que são capazes de mudar o rumo do jogo. Então, concluindo, bom jogo de Portugal, claro, fico muito satisfeito, mas
vamos ver o que vai acontecer depois, porque o Mundial começa, na minha opinião, a partir do jogo contra a Colômbia, que vai ser de alguma forma já decisivo, quem ganha o grupo, e depois vamos vendo quem vai ser o próximo adversário de Portugal. Muito Antes de rapidamente, passar, Congo, desculpa, Simão, desculpa, eh, Camilo, só só queria dizer aqui uma frase força. da Colômbia. Vitória bastante tranquila, por 1-0. Richard Trios ficou no banco de suplentes. Se estão a ver os benfiquistas, posso dizer que não fez um grande jogo, Richard Trios, mas a Colômbia conseguiu manter aqui um resultado positivo. Deixa só dizer uma coisa, pode soar clichê, mas não é essa a ideia. Portugal, criticámos aqui muito o jogo, foi um jogo péssimo frente ao Congo. Ontem, frente ao Uzbequistão, um grande jogo. Portugal não era a pior equipa do mundo frente ao Congo, já não passa a ser a melhor depois do que fez frente ao Uzbequistão. Veremos o que é que o Colômbia nos dá. E passamos rapidamente ao último grupo, até porque já vamos com 1 hora de conversa. Mais de uma vez, isto é sempre jogos, sempre a dar, é uma coisa O pé do impressionante. Infantino, não é? Nossa. Exatamente, comparo o Careca que gera a FIFA. Enfim, no grupo L e último, empate a zeros da Inglaterra frente ao Ghana e uma vitória da Croácia frente ao Panamá por 1-0. Inglaterra soma 4 pontos, Ghana 2, Croácia passa a somar 3 e o Panamá está eliminado. Camilo, o que tens a dizer deste grupo? E uma boa questão também, este grupo. Muitos parabéns para o Carlos Queiroz por preparar bem esta partida contra a Inglaterra, porque não é fácil empatar contra a equipa tão competitiva, com tantos nomes fortes, digamos assim. E a Ghana, que, óbvio, passou quase do jogo a defender, mas conseguiu manter um bom resultado e empatar contra a Inglaterra com guarda-redes suplente, porque Azaré não é guarda-redes titular de Ghana, mas o Aidzigi do St. Gallen ficou lesionado e entrou na primeira jornada o guarda-redes suplente e fez também um grande jogo. Guarda-redes que joga na Liga de Ghana com 33 anos, estreou-se no Mundial. A história é também bastante curiosa. A equipa de Inglaterra, diria, bastante bom jogo, sem finalização, sem este ponto, sem esta cereja no topo do bolo, digamos assim, com grandes nomes também que entram do banco, como Rashford, Rodgers, Eze. Acho que foi uma vitória bastante. Não, foi um empate, aliás, bem merecido por parte da Ghana. E para não me esquecer, porque queria colocar aqui uma questão bastante interessante para ti, como considero-te uma referência do futebol inglês. O que achas desta seleção inglesa? Apesar do empate, que não muda nada, a Inglaterra fica primeiro no grupo. Achas que falta alguma peça? Estou a falar aqui dos futebolistas que ficaram fora da convocatória de Thomas Tuchel. Por exemplo, estou aqui a pensar o Cole Palmer, ou Alexander-Arnold, ou alguém mais, talvez. Falta alguma peça nesta seleção de Inglaterra que seria capaz de mudar o jogo da Inglaterra? Que este tipo de jogos contra a Ghana, por exemplo, uma equipa muito atrás, que está a defender praticamente 90 minutos, a Inglaterra, achas que falta algum elemento que surpreendentemente ficou fora dos convocados da seleção, ou achas que não? Olha, eu acho que eu estava a ver o jogo com a Inglaterra, com a de Inglaterra frente ao Ghana. Eu acho que claro que depois deste tipo de jogos, a convocatória foi polémica, nós falamos sobre isso, depois com resultados menos positivos, esta questão pode sempre surgir. Agora, eu acho que, tendo em conta a convocatória que o Tuchel fez, acho que não é por aí, acho que não é por os jogadores que ficaram de fora, acho mesmo que a equipa depois pode ter aqui problemas. Por exemplo, o jogo com a Croácia e o jogo com o Ghana tiveram coisas bastante diferentes, isto é, a Croácia é uma equipa que gosta mais de ter bola, uma equipa que se expõe mais, não tem tanto esta postura defensiva de ficar atrás como teve o Ghana, e isto causa dificuldades diferentes, não é? E depois tu olhas para a equipa, por exemplo, para o perfil dos extremos de Inglaterra, o Madueke, o Saka, o Gordon, o Rashford, são jogadores que precisam de espaço. Muitas vezes precisam de espaço para desenvolver o seu talento e mostrar aquilo em que são mais fortes, o ataque ao espaço, capacidade depois de aparecer para finalizar. E isso, frente ao Ghana, não acontece, porque há ali aquele
aquele pouco espaço para jogar entre linhas, e depois, se calhar, aí precisarias de outros jogadores mais fortes nas tabelas, mais fortes na capacidade de associar através do passe, e estes jogadores não têm tanto essa qualidade. É verdade. Agora, isto também que eu diria que é de mérito também do Tuchel, que não conseguiu colocar aqui soluções para conseguir dar a volta a esta situação. Uma coisa que eu não compreendi neste jogo, ele depois acabou por entrar durante o decurso da partida, foi a não titularidade do Nico O'Reilly. Podia ser uma figura que poderia dar ali uma capacidade, e quem viu o City a temporada passada sabe do que é que eu estou a falar, que é parte como lateral esquerdo, equipa quando tem a bola, o O'Reilly faz ali como um médio extra, fixa o seu marcador, o marcador direto, o extremo está de fora, e depois o O'Reilly tinha uma coisa que era aparecer depois ao segundo posto para finalizar. Ou isso, ou por exemplo ou receber de um cruzamento atrasado, ele tinha essa capacidade de arrastar o seu marcador. Eu não sei porque é que o Tuchel não faz isso com o jovem internacional inglês. Acho que tem ali uma coisa com potencial a ser explorado. E depois Madueke em vez de Saka também não acho que seja a melhor opção em termos de escolha para titular. Agora, se Foden, Palmer, Arnold, outros jogadores poderiam fazer diferença, podiam. Agora também, eu acho que em termos de substituições o Tuchel também não mexeu muito mal. Mete o Eze, mete o Rodgers, e a qualidade destes jogadores é conhecida, não vamos estar aqui a dizer o contrário. Agora, também mérito a quem o tem. O Gana preparou bem a equipa, aliás, o Cascaros preparou muito bem a equipa, percebeu onde é que os Estados Unidos, desculpa, a Inglaterra poderia sentir mais dificuldades e aproveitou isso ao máximo. E depois tentou tirar partido nas transições com o Iñaki Williams, com o Semenyo, com o Jordan Ayew, com aquele médio que agora está sempre associado ao Porto, o Yerinki, penso que é esse o nome. Sim, fala-se muito disso. Ainda assim, tendo em conta o que foi o jogo, é um impacto que se ajusta perfeitamente. E a semana passada elogiei aqui muito a Inglaterra pelo que fez frente à Croácia. Minha crítica vai também neste jogo, vai para essa falta de capacidade de desmontar blocos baixos. Agora também não vamos, aquilo que eu disse há pouco de Portugal, diga a Inglaterra, só que no inverso, não eram os melhores, não passaram a ser os piores. Veremos o que é que será o jogo com o Panamá, onde eu acredito que a Inglaterra vai confirmar o apuramento. Só para fechar, e termino já aqui a minha intervenção em relação aos grupos, uma palavra para a vitória da Croácia, que é uma equipa que está aqui, lá está, naquele tal fim de ciclo, com o Modric continua a ser a principal referência, mas em 22 muito bom, em 18 melhor ainda, mas em 26 está longe de encantar. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, Camila, a esta análise. Esta análise, muito rapidamente, que o Panamá já tem um voo marcado para casa, já ficou eliminada depois desta derrota contra a Croácia, e rapidamente queria destacar um ponto muito forte da Croácia, que são os avançados pontas de lança. Temos 3 pontas de lança de um perfil totalmente diferente, mas o que eu queria destacar aqui são bons números, boas épocas que todos os avançados tiveram da equipa da Croácia. Por exemplo, o titular Musa, que passou pelo Benfica e Boa Vista, tem 12 golos marcados esta época. Budimir, na Liga Espanhola, 17. Matanovic jogou no Friburgo na final da Liga Europa, 11 golos. E há poucas seleções, têm tantas opções boas, tão eficazes nesta posição de 9. Por isso, muito mérito e mostra mais uma boa geração dos pontas de lança da Croácia, que, óbvio, está no final do ciclo, mas na mesma aparecem talentos. Esta fábrica dos talentos de Dinamo Zagreb, futebolistas que passaram também por outros clubes da Croácia, mostram que a propósito disso, e para que tocas nisso, não é ponta de lança, não é avançado, mas destacar o Baturina, que é um jovem grande marcou um grande gol contra a Inglaterra. Sim, concordo. Grande futebolista, mais um, desta seleção croata. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa? Acho que não. Falamos de tudo. Jogos. Já vamos com 1h10, vamos terminar por hoje. Tencionamos voltar
no fim da terceira jornada da fase de grupos, até para fazermos um rescaldo, quer dessa jornada, quer do que foi a fase de grupos, veremos em que formato, se um episódio inteiro ou se vamos dividir a coisa em duas partes, porque ainda são 12 grupos, 24 jogos. Mais uma vez, Camilo, obrigado por estares aqui presente e nós voltaremos no fim da terceira jornada da fase de grupos. Até lá.